Nome: Maria Clara Alves. Certo. Cidade: Fortaleza, Ceará. Pronto, do Nordeste conosco. Pergunta: quando nos deparamos com diversas dificuldades em nossa vida, como podemos lidar com isso? Eu creio que perguntas bem parecidas surgiram aqui, não é? Como é que se faz? Estou no meio de muitos problemas familiares, mas às vezes acontecem em âmbitos diversos simultaneamente. O mal vem em feixes, São Paulo disse. Vamos encarar isso como uma UTI evolutiva, como um período de desafio existencial para um crescimento maior. Vamos encarar isso como uma instigação à felicidade. A gente começa a ver muito problema e começa a reclamar e chegar a conclusões absurdas como, por exemplo, uma pessoa, uma mensagem privada no Facebook: se Deus é tão bom, nesses termos, se Deus é tão bom, como me permite sofrer tanto? Meu marido morreu. Aí, na mesma hora, não teve jeito, eu me vi respondendo: e seu marido é imortal? É bem esse tipo de afirmação absurda que nós fazemos quando queremos negar ou nos atrevemos à loucura de negar a existência de Deus. Mas eu não mereço. Não merece o quê? Uma pessoa morrer? Todos vamos morrer. Estamos aqui debaixo da tutela dos Cristos de Deus, do fenômeno das não-mortes, e todos com fé em Deus, na hora certa, vamos desencarnar. Quero dizer que algumas pessoas antecipam um pouco. Nós temos mortes potenciais programadas. Alguns morrem numa morte potencial, uma data mais cedo, uma data mais adiante, isso depende dos nossos esforços em aproveitar bem a encarnação. Então, é tão comum nós fugirmos da responsabilidade, dando desculpas como essa, de que eu não merecia isso, talvez eu mereça exatamente porque eu sou mais dedicado. Tem pessoas que não sofrem um karma porque não tem estrutura de aguentar o tranco. Quando uma pessoa está engajada no processo de espiritualidade genuína e o esforço é sincero, a pancada vem mais rápido. Enquanto algumas pessoas sofrem um karma demoradamente, de uma vida para outra, para que a pessoa se fortaleça e receba o karma. Tem uma que apronta aqui e no dia seguinte vem a resposta do karma. Olha que beleza. Que a pessoa tem a oportunidade de fazer o link. Já tem a oportunidade de fazer a relação de causa e efeito. Então, Maria Clara e para todas e todos nós, pensemos que quando estamos sendo colocados numa situação difícil, pode ser uma premiação. A gente não associa a isso, não é? Nossa, comecei a orar, o que houve? Essa igreja não está funcionando, não. Porque eu fui para a igreja, não tem isso com os religiosos de uma forma geral, o dogmatismo é: fui para lá, está tudo melhor. Nós devemos ir para a espiritualidade, o campo da espiritualidade, dentro ou fora das religiões, para nos fortalecer, para entender melhor, ampliar nossa lucidez. Então, a gente entender como, em vez de sumir o problema, surgir inspiração. Surgiu uma oportunidade de eu afirmar quem eu sou. Emmanuel, por Chico Xavier, tem uma passagem de um dos livros dele clássicos, aquela coleção Pão Nosso, em que ele disse que as crises existenciais, as situações difíceis são como quadro negro. No passado, os quadros escolares não eram verde escuro, eram negros. Vocês se lembram disso? Preto, quadro preto. O negro como uma coisa bonita, o quadro negro, onde nós escrevemos, mas é melhor trocar. O quadro preto. E a pessoa riscava com o giz branco sobre o quadro escuro. Porque se há escuridão, nós temos a oportunidade de mostrar a própria luz. Se não há escuridão, se não há teste, se está tudo fácil. Por que eu vou me sentir numa situação de desafio? Não há desafio. Eu não sei o quanto eu sou forte o bastante para enfrentar situações difíceis à frente. Então eu estou aqui na especulação. Quem eu sou? Eu só vou saber quem eu sou na hora das crises. Porque quando os calos são apertados, a pessoa mostra quem é. Tem um momento, citando aqui um filme, porque alguns filmes são para serem assistidos, estudados e vividos. Tem uma série de elementos ficcionais, até onde o pouco que eu conheço me revela. Mas o filme Elizabeth, A Era de Ouro, são 2 filmes com Cate Blanchett. É o segundo, A Era de Ouro, com o subtítulo Era de Ouro, que foi rodado, se não me engano, em 2008, porque o anterior é do final do século passado. Num certo momento, o ancião sábio que a inspirava, ela procurava esse ancião para se aconselhar, disse: Regina,
em latim, rainha, né? Regina. As pessoas, na hora da tempestade, mostram a sua força. Algumas correm espavoridas, outras abrem suas asas como a águia. Tem gente que se assusta e põe um rabo entre as pernas e sai correndo. Às vezes a pessoa cheia de bossa, né? E outras que a gente não espera. Às vezes a pessoa tímida, quietinha, numa situação de dificuldade, ela levanta o queixo e enfrenta, não medindo nem as consequências. O que nem sempre é positivo, pode ser temerário isso aí. Mas quando um princípio importante nosso é ferido, a pessoa reagir de um modo que não meça as consequências é sinal de coragem, integridade e, portanto, um bom princípio de espiritualidade. A pessoa não está fazendo cálculo do quanto ela ganha nas situações. Isso pode acontecer em situações específicas de menos teste moral. Nós não devemos ficar fazendo cálculo de uma forma geral do quanto a gente está ganhando nas situações. Não é verdade? Não é correto. Nós podemos ser treinados a isso, a sociedade pode nos induzir a isso, mas isso não é o certo. Senão nós vamos andar em círculos. Algumas semanas, se não me engano, foi sobre isso mesmo, quando eu falei sobre os chakras e que se subir a Kundalini, a energia basal, vital, até o último chakra, depois de equilibrar todos os 7 principais de passagem, o 7º sendo o coronário, fazendo aquele serpenteamento energético. Falei do Ouroboros, ou Uróboro para o português, que é a serpente que morde o próprio rabo. Ela tem alguns sentidos interessantes sobre isso, que eu não falei na época, era outro assunto. A Uróboro pode significar problema no inconsciente que fica lá, rodando sem nós termos acesso consciente, sem ter influência de um modo geral sobre nossa operacionalidade consciente. E o que é que acontece nessas situações que ficam lá no inconsciente? É que elas podem explodir. Num dia específico, alguém passa por uma situação crítica. Não é que a gente surpreenda outras pessoas, não. Nós podemos nos surpreender com nós mesmos. Nós podemos descobrir uma coragem que não tínhamos ou uma covardia que não imaginávamos ter. Lado positivo ou negativo de qualquer situação. Está lá, está serpenteando no inconsciente. A coisa está rolando lá dentro. Lembrando aqueles, vamos dizer, processamentos de computadores que nós damos o comando e ficam lá. Mas normalmente esses processamentos são também programados a virem à tona depois de um certo tempo. No inconsciente, na mente humana, na complexidade inextricável, de uma amplitude infinita mesmo, do inconsciente humano, há muitos processos que não vêm à tona durante várias encarnações. Isso lembra também situações aí onde está. A gente fica, estou preso em feixes. A gente ficar preso no feixe dos problemas, abraçar os problemas. Vamos nos desapegar dos problemas. Olha que desafio. Abrir os braços. Não quero. Por que não ficarmos abertos às soluções que podem vir? Potenciais. E não querermos, isso já foi falado por vários autores, aplicar fórmulas antigas a problemas novos. Aí acontece o que os franceses, é uma expressão, falando nesse opus circulare, um trabalho circular, um processamento ali que não sai daquele ponto. Isso lembra uma expressão francesa, acho que eu já trouxe aqui no ano passado, nos anos anteriores. Em algum momento eu trouxe, porque eu gosto dessa expressão francesa. Vamos ver se eu consigo reproduzir direitinho, porque tem francofônicos, né? É atrevimento meu falar. Plus ça change, plus c'est la même chose. Mais ou menos isso. Quanto mais a coisa muda, mais continua a mesma coisa. Então não adianta. A pessoa não quer sair do lugar. A gente não quer resolver. Há problemas que nós curtimos inconscientemente. E mais, que a gente não sabe que curte. Não é triste? Eu não estou falando de masoquismo, no sentido patológico óbvio, não. É mais profundo do que isso. É a pessoa achar familiar viver com muito problema e se sentir sem chão porque alguns problemas foram resolvidos. Aí fica mal, assustada. O que houve? Não sei. Tá tudo bem? Tá tudo resolvido. Resolveu. O que você tem? Nada, não sei o que é. Vai a terapeuta e o que foi? Tá tudo bem? Tá tudo bem.
alguma coisa vai acontecer de ruim. A pessoa está esperando. Nós somos viciados em sofrimento. O cérebro humano foi programado para operacionalizar o sofrimento. As 3 grandes funções a que o cérebro é preparado: prazer, dor e aprendizado. É para fugir da dor. Aí alguns, estou cansado, deixa eu me sentar aqui nessa chapa quente. Lembra daquela metáfora que alguns autores também, mais de um, utilizou? Eu tive acesso a pelo menos uns 4 que disseram isso. Colocar um sapo, já fiz essa experiência? Eu não fiz. Eu preferi confiar nos experimentos dos outros, não precisa repetir os experimentos, né? Não precisa ficar debaixo da macieira, a maçã caindo na cabeça para dizer, Newton tinha razão. Isso é uma comparação grosseira, mas do sapinho lá na frigideira, a gente botava em banho-maria, ali vai se adaptando ao calor, vai se adaptando, nós somos assim. A gente vai se adaptando a graus sucessivos de maus tratos, até que a gente percebe que os maus tratos ultrapassaram o suportável e a gente está sem forças de sair. Porque quando o sapo quer sair, já cozinhou. Não acontece isso. Não quero dizer, nós somos uma cultura de pessoas relaxadas e mimosas com o sofrimento. Doeu, não quero. Tá, muito esforço, não dá. Ninguém vai prosperar no universo mundano sem sacrifício pessoal. Para um nível mundano, quem é que vai ser aprovado nos exames escolares, universitários, sem estudar? Quem vai alcançar níveis de proficiência profissional mais elevados, esses níveis, se não se esforçar, se não se submeter a várias etapas de treinamento, se não se abrir a pesquisar por conta própria, ter iniciativa de investir em sua empregabilidade. Mas e por que nós achamos que no campo mais sério, permitam repetir isso que outros já ouviram, como espiritual, nós não devamos fazer o mesmo?